Olá, eu sou Fábio Bucinja, sócio-diretor do IFGO, Instituto Pharma de Governança Operacional. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BCO PharmaCast, temporada 2023, um podcast dedicado exclusivamente aos profissionais das diversas áreas de operações farmacêuticas. No episódio de hoje, eu tenho o prazer em conversar com Carlos Miranda. Carlos, além de um grande amigo, é atualmente gerente de produção do Grupo Cristália, da unidade em Pouso Alegre. E o Carlos tem uma trajetória de vida e uma trajetória de carreira brilhante, se tornando hoje uma referência em liderança em nosso setor. Ele começou sua carreira ainda muito jovem, como estagiário de um curso secundário. Posteriormente, contratado como operador de produção, se formou em farmácia industrial e construiu a sua carreira baseado nessas experiências diversas, conversando e lidando com pessoas de todos os níveis da hierarquia da operação farmacêutica. Sem dúvida nenhuma, uma conversa muito rica e de muitos insights, que eu tenho prazer agora em conversar com ele. Um grande abraço, espero que vocês aproveitem essa conversa. Antes de darmos continuidade à conversa com o nosso convidado de hoje do podcast, eu gostaria de perguntar se vocês já conhecem a nova iniciativa do BCO Pharma em 2023. O Programa de Educação Executiva e Desenvolvimento Profissional BCO Pharma Academy. Um programa completo voltado ao desenvolvimento de líderes e executivos nas áreas de operações farmacêuticas. Todo o programa será dividido em módulos, cada módulo com um tema específico e relevante do dia a dia de gestão em operações farmacêuticas. E o primeiro módulo, que vai tratar do tema Estratégia e Excelência Operacional, construindo e alinhando estratégia, execução e performance, já está com suas inscrições abertas. O módulo será realizado em São Paulo no dia 25 e 26 de abril e você pode fazer as inscrições através do site www.ifgo.com.br. E lá na página principal você também pode fazer o download do folder com todas as informações completas a respeito desse módulo, com todo o conteúdo, todas as informações de inscrição, enfim, tenho certeza que vai agregar bastante valor e que no final das contas, desenvolvimento profissional de alta qualidade é um fator chave de competitividade ao longo da nossa carreira. É isso daí, espero que vocês gostem e aproveitem. Um abraço. Olá, Carlos, como vai? Muito prazer falar com você. Primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade aí, a gentileza de estar batendo esse papo com todo mundo aí do setor, da área de operações, para a gente explicar um pouco aí a tua carreira, a tua trajetória e falar de várias coisas aí da tua experiência profissional. Muito obrigado mesmo pela gentileza, meu caro. Olá, Fábio. Prazer é meu, prazer imenso falar com você, né? Você é uma referência para mim aí em todo o mercado farmacêutico. Então é um prazer imenso estar aqui falando com você, viu? Não, e é bacana bater esse papo com você, porque a gente já se conhece há, acho que há mais de 10 anos, e parece que foi ontem. Por aí. E a gente teve um momento bem próximo lá, trabalhávamos para empresas diferentes, mas a gente tinha uma afinidade muito grande, então vai ser bacana relembrar aqui algumas passagens também. Mas então, meu caro, queria pedir para você, para começar falando um pouco da sua história, como é que você veio parar no mundo farmacêutico lá no início, como é que você decidiu entrar no mundo farmacêutico? Vamos lá, Fábio. A minha história, todas as histórias são sui generis, né? Elas são individuais, né? Mas a minha foi da seguinte forma: eu fiz um curso técnico em mecânica. Caramba! Lá na década de 90. E após esse curso, eu fui fazer estágio numa indústria farmacêutica. E era um estágio de 6 meses, né? Era o último semestre desse curso técnico, era fazer um estágio aplicando os conhecimentos do curso técnico. Daí eu entrei na antiga Merrill-Lepetit, em 93. E daí a minha vida estava assim caminhando para eu ser um engenheiro, né? Fazer técnico mecânico, então vamos fazer engenharia mecânica.
Só que quando eu entrei na indústria farmacêutica, me apaixonei, né, pelo processo farmacêutico. Enfim, tive muito conhecimento com liofilizador, com aristério, É com uma cachaça, né? manipulação. E daí foi muito bacana que foi uma coisa natural, né? Porque daí, acabando o estágio, eu acabei sendo efetivado lá como operador de produção e acabei ficando nessa empresa por 5 anos. Então, durante toda a minha faculdade, daí decidi fazer farmácia. Então, durante toda a Que minha faculdade, bacana. eu acabei estudando, né? E trabalhando na área. Então, Você vê que bacana. Você fez a faculdade enquanto era operador de produção já numa indústria farmacêutica. né? E eu creio que era o único que trabalhava naquela faculdade, porque era uma faculdade de manhã, né? Eu trabalhava à tarde, né? Eu fazia faculdade na Barra Funda, né? Eu sou do Oswaldo Cruz. Então, eu estudava lá das 7 à 1 e trabalhava das 2 às 10. Então, durante os 5 anos da faculdade de farmácia foi, assim, muito prazeroso eu trabalhar e estudar, né? Naquela época eu não entendia muito, porque eu falava, nossa, era bem sofrido, né? Muito corrido, né? É, Mas mas, isso me mas ajudou isso faz muito, passar rápido. né? E você, não sei se você teve o mesmo sentimento ou passou pelas mesmas coisas que eu passei. Eu fiz estágio no Laboratório Roche, lá também na década de 90. Eu Uhum. fazia faculdade e fazia estágio, só que eu consegui um estágio no Laboratório Roche Uhum. antes de entrar para o período profissionalizante, enquanto era no básico lá da Você faculdade. fez muito parecido comigo, né? No curso técnico, né? O básico era antes do Isso, não, técnico. mas curso técnico eu fiz antes em curso técnico em Química, e eu entrei para a faculdade de farmácia, comecei a estagiar já estudando na faculdade de farmácia. Só que o que aconteceu é que quando eu cheguei na parte profissionalizante, que eu tive as cadeiras profissionalizantes, as cadeiras relacionadas à tecnologia farmacêutica, os professores já eram muito antigos, muito ultrapassados. Naquela época, ensinava coisa da década de 60, década de 50. E no fundo, em vários momentos, eu e um outro colega que também estagiava na Mantecorp, na época era Sharing Plow ainda, a gente que muitas das vezes dava aula sobre o tema que ele estava falando, porque a gente via lá no Vivia o dia a dia, dia, né? na prática, dentro da indústria, coisa que o professor não tinha nenhum contato. Eu imagino isso deve ter acontecido também muito pela tua experiência já trabalhando, produzindo medicamentos na indústria farmacêutica enquanto você fazia faculdade, não? Não, com certeza, Fábio, porque eu sempre falo, né, que a prática ela é essencial para o profissional, né? Sem E dúvida. quando eu estava na faculdade, muitas matérias eu acabava vendo na prática ali, né? Então, Sem dúvida. o dia a dia de uma indústria farmacêutica, né? Na época eu era um manipulador, então acabava tendo muitos conceitos de lote, de produção, que quem estava longe não tinha ideia, né? E, enfim, daí o curso acabou em 99, né? E nesse momento eu já tinha lá 6 anos de experiência e calhou bem de o site que eu estava, né? A antiga Merro Lepeti, ela se mudou para Suzano. Daí acabei indo para Suzano e daí a minha carreira continuou, né? Fiquei alguns anos na garantia da qualidade, já formado. Participei de alguns startups lá, porque a gente estava fabricando, né? Estava construindo uma nova fábrica. E nesse momento foi crucial, né, na minha carreira, porque eu acabei participando efetivamente de processos de transferência, de startup. Então, foi meu primeiro startup lá na antiga Aventes, né, que já era a fusão da Merrill Petit com a Ródia. Enfim, foi um momento assim de crescimento profissional muito grande. Aí acabei ficando até 2005, então já tinha 12 anos de experiência entre operação, garantia de qualidade, e já estava trabalhando com projetos de melhoria no ambiente Aventes, né? Foi quando a Sanofi chegou, em começo de 2004, e eu acabei, né, trabalhando com os KPIs, né, com os famosos Os KPIs que os franceses indicadores. implementaram. Então, foi um outro momento muito interessante também,
porque nesse momento eu acabei tendo contato com o pessoal de fora, né? Então, os franceses vinham com uma outra metodologia, uma outra mentalidade de controlar tudo. E acabei ficando nesse ambiente mais um ano só. E daí, estabilidade numa empresa, já tinha me formado, enfim, acabei tendo a opção, né, de sair para ir para o Axê. Aí era para um desafio diferente, né? Daí era para ser chefe, né? Então, eu queria, na verdade, eu queria ser gestor, né? Então, eu queria aventuras, eu queria desafios novos, né, Fábio? Então, tava muito simples lá, né? Tava muito tranquilo. E daí eu acabei indo para o Axê, né? Sou muito grato ao Axê, que me deu a primeira oportunidade de ser gestor. Aí acabei virando um coordenador de garantia da qualidade. Então, aliado à minha experiência com produção, com startup de planta, e agora para montar uma equipe de garantia no Axê, com muitas mudanças acontecendo também naquele ambiente. Isso foi em que ano, Carlos? Isso foi 2005, 2006, 2007. Fiquei lá por 3 anos. A gente partiu uma fábrica lá também. E foi no momento de grande boom da indústria farmacêutica nacional, né? No início da década, né? No meio da década, né? Foi quando as inspeções estavam, né, se profissionalizando. A gente já tinha... A Anvisa foi criada, creio que em 99. 99. Então, o nível estava aumentando, então as empresas tinham que se adaptar. E foi nesse momento que o Axê construiu uma nova fábrica, né? Já tinha uma fábrica parada e acabou fazendo startup. Então, trouxe profissionais do mercado que tinham uma experiência para participar e fazer acontecer esse startup. Então, foi um momento também muito interessante para eu montar uma equipe agora como gestor e fazer um novo startup, que era uma fábrica nova de líquidos no Axê, em finalzinho de 2006, 2007. Você estava lá na mesma época trabalhando junto com o Márcio Freitas, não? Sim, o Márcio estava lá nessa época. O Márcio está lá até hoje, né? Então, tá lá até hoje, mas eu lembro do papo que a gente teve também, que ele falou bastante desse período aí, de quanto que teve de aprendizado nesse processo. E o Márcio também tem uma história interessante, porque o Márcio também é da Merle Petit, né? A gente acabou sendo... A gente acompanhou alguns processos juntos. Enfim, mas eu tenho sangue na produção, né, Fábio? Então, minha criação, né, eu aprendi muito na produção. E daí, em 2009, eu acabei saindo do Axê e fui para a antiga Schering-Plough, lá na zona sul de São Paulo, antigo Organon. Daí eu fui ser coordenador de produção. Então, voltei para a fábrica, né, para cuidar ali num ambiente de mais colaboradores, então, num ambiente de também muitas mudanças, muita coisa acontecendo, por conta que a Schering-Plough tinha comprado a Organon, então era um processo também de muitas mudanças. Isso já de liderando uma equipe maior, né? Sim, uma equipe maior, então ali eu era coordenador de fabricação, de embalagem, cuidava também da pesagem, enfim, e estava agregando muito valor, porque eu antes era um operador e agora eu virei um coordenador, então já estava num outro ambiente. E daí acabou que no finalzinho de 2009, 2010, teve a decisão de compra, né? A Merck comprou a Schering-Plough no mundo, né? E a decisão na sequência foi de encerrar as atividades desse site. Foi quando a gente se conheceu, porque daí, como eu tinha conhecimento de produção, eu acabei, né, gerenciando o contrato de terceirização com a Eurofarma. Exatamente. Então, foi aí que a gente se conheceu. Era um contrato conheceu. que previa aí, mandar as matérias-primas, né, os APIs para a Eurofarma e fazer o processo de transferência de todos aqueles produtos que a gente fazia na Schering-Plough. Todos os produtos da fábrica de Santo Amaro lá para Itapevi, né? Foi. E esse processo ele acabou acontecendo em 2012, 13, 14. Mas eu gostava de produção, então... Não, e é interessante porque, se eu não estou enganado, esse projeto foi um marco no setor farmacêutico no Brasil, porque
porque eu acho que foi o primeiro grande projeto do mercado onde uma multinacional decide fechar a sua operação, fechar a sua fábrica no Brasil e transferir 100% dos produtos fabricados nessa fábrica para um parceiro da indústria nacional, né? que era a Eurofarma. Era um projeto de volumes colossais, um projeto bem grande de transferência, de muito desafio técnico e tudo isso, e foi o primeiro projeto, acho que desse porte, na história do setor farmacêutico no Brasil. Né? E foi aprendizado para todo mundo. Creio. E choque de cultura, né, Fábio? Porque a gente choque de cultura. Vinha de um ambiente de multinacional, né? Todo o processo de internalização dessa produção, o quality agreement, o supply agreement, então muitos desafios no sentido de fazer esse match, né, entre produzir na Aerofarma e também fazer com que tivesse menos ruptura possível, né? Então foi um período de muito aprendizado, né? E eu me lembro das reuniões que a gente fazia, eram reuniões que a cultura da Aerofarma não tinha ainda toda essa exigência, né, que a Merck trouxe. Então, eu acho que foi um momento interessante para a Aerofarma, mas também para a Merck para tentar, né, achar esse equilíbrio entre sem dúvida. produzir, eu acho que você tocou no ponto mais importante. Eu acho que o grande aprendizado desse projeto para todo mundo que passou lá foi os dois caminharem para achar o equilíbrio entre as duas culturas, as duas visões e todo mundo crescer junto. Eu acho que o pessoal da Merck se desenvolveu muito lidando com uma empresa de grande porte de nível nacional e também o pessoal da Eurofarma para lidar de forma mais próxima com todas as exigências, todas as políticas de qualidade vindas da Merck e tudo isso. E no final o projeto deu super certo, né? Foi um grande sucesso. Eu fiquei 3 anos nessa posição, né? Eu já era um gerente de contrato, né? Um gerente gerenciava com internal manager, né? E acabei, depois de 3 anos, tendo a oportunidade de voltar para o site, porque o site tinha que fechar, né? Eles precisavam de uma pessoa que conhecesse os produtos e que também desse uma estabilidade no fechamento. E eu, sinceramente, gosto muito, né, da produção. Então, acabei recebendo esse convite e voltei, né? E com o compromisso de encerrar as atividades. Daí tive a oportunidade, o convite para voltar para o site, para fazer o encerramento das atividades, e num ambiente de muita dificuldade, né? Porque as pessoas iam perder o emprego, né? Então, era um cenário de... Sem dúvida. Vamos fechar o site, não pode ter problema de qualidade, não pode ter problema de segurança. E eu era aquele gestor que tinha já o compromisso firmado de ficar até o último dia. Então, eu creio que foi a minha maior experiência da vida, né? De encerrar as atividades assim, em alto estilo, né? E continuando fazendo a gestão das pessoas e motivando as pessoas para que elas ficassem ligadas, né, no processo. Então, é bacana escutar isso de você, Carlos, porque quando eu escutando a sua história em detalhes, você tem algumas experiências conjuntas ao longo da carreira que, sem dúvida, te formou um líder, um executivo de operações muito completo. Primeiro, que eu queria voltar um pouco lá e te perguntar sobre essa experiência, foi você ter começado como lá um estagiário técnico, depois de ter trabalhado como um operador de produção, se formou, se transformou num gestor. O que essa experiência de ter trabalhado lá no chão de fábrica como um operador de produção, o que trouxe de diferencial que você só percebeu na sua carreira depois que você se tornou um gestor e tudo isso? Qual foi a relevância dessa experiência pregressa de ter trabalhado no chão de fábrica e até como vantagem competitiva profissional em relação a seus colegas de profissão? Olha, eu creio que é a linguagem, né, Fábio? Porque quando você está no chão de fábrica, acho que a maior dificuldade do gestor é conseguir chegar, né, até a operação. Porque um gerente, um coordenador,
ele precisa, ele está num papel ali que ele precisa pegar a informação, né, mastigar, digerir, filtrar e chegar até a operação. Então, eu tenho muita facilidade de conversar com os operadores, porque eu acho que a linguagem que eu adquiri nesse período aí que eu era operador, ele facilita, né? Sem Facilita muito, dúvida. porque quando você fala que foi um operador, você já quebrou, né? Então, você consegue chegar até qualquer coisa escondida ali acaba aparecendo. Então, eu tenho muita facilidade com isso e creio que isso é uma vantagem competitiva que eu uso até hoje, né? Sem Então, dúvida. até no fechamento do site, né, eu acabava interagindo demais com os operadores, enfim, e que isso fazia com que o ambiente ficasse bom, né? Porque a maior dificuldade é quando você não consegue permear por toda a organização e tem uma resistência de comunicação. Eu Sem creio que a dúvida. maior dificuldade humana é a comunicação, né, Fábio? Porque Claro. você comunica, mas não é como você comunica, né? É o que o outro entendeu do que você comunicou, né? Então, eu acho que essa facilidade que hoje eu tenho de falar com a operação, ela vem dessa época de operador, né? De ficar ali sendo um deles, e eu era um dos poucos que estudava ali, então acabava tendo uma liderança natural naquele ambiente, e isso, nos momentos que eu fui colocado, né, para gerenciar as pessoas, isso faz a diferença até hoje, né? Então, eu pego hoje, né? Hoje eu estou num cargo de gestão, quer dizer, eu tenho uma estrutura, mas amanhã, por exemplo, eu vou lá às 6 horas da manhã para falar com o operador, né? Então, e eu gosto disso. Então, Claro. eu acho que essa facilidade de conversar com a operação, ele vem dessa minha experiência de ter sido do chão de fábrica. E eu acho que outro fator também, Carlos, deve ser, por exemplo, quando você está envolvido numa investigação de qualidade. Algo deu errado, você está num processo de investigação de qualidade lá com a equipe de garantia de qualidade. Você, pela sua experiência lá de chão de fábrica, de saber como é que as coisas acontecem, eu acredito que você tem uma capacidade de perceber aonde pode ter sido a causa raiz de um problema durante uma investigação de qualidade que outros profissionais, outros farmacêuticos, outras pessoas que estão envolvidas que não teve essa experiência prática lá de chão de fábrica, tenha muito mais dificuldade de conseguir fazer a relação de causa e efeito lá na hora de uma investigação, não? Não, e creio que assim, quando acontece um desvio, né, as pessoas não vão lá para cometer erros, né? Então, Claro. os erros acontecem porque acontecem por falha de atenção, ou por procedimento mal escrito. E quando tem essas investigações, a principal diretiva que eu costumo falar, né, que a gente tem que aprender com o desvio, né? E Sem dúvida. quando você tem essa postura, é muito mais fácil investigar, né, Fábio? Então, as pessoas, elas se sentem mais abertas. E com certeza, né, a experiência de ter lá manipulado um produto, entender o que acontece nos cantinhos ali da produção, isso faz com que facilite, né, esse trabalho de investigação. E também a minha experiência com garantia da qualidade, né? Porque O que eu comecei na produção, fui para garantia, daí acabei tendo uma exposição, né, com terceiros, enfim, investigando desvios de produtos em outros processos, em outra empresa, e agora eu estou, né, na produção de novo, com toda essa bagagem que foi adquirida. Então, a minha experiência com garantia também, ela facilita demais, né, essa conversa. E aí, deixa eu fazer um parênteses aí, porque eu acho que esse tema é muito interessante e me toca pessoalmente, porque eu tive um caminho muito semelhante. Eu trabalhei anos e anos, eu construí a base da minha carreira na produção. Depois meu primeiro cargo como diretor foi diretor de qualidade. Lá do Laboratório Abbott, eu passei quase 3 anos como diretor de qualidade, depois eu volto como diretor de operações. E para mim foi muito rica essa passagem. E eu queria te perguntar o seguinte: você tendo teu histórico pregresso em produção, passou por qualidade. Quando você voltou para a produção, o que mudou no seu pensamento enquanto profissional de operações que você não se alguma visão, se algum insight, se algum
alguma característica que você passou a ter depois de ter trabalhado na qualidade, que se você não tivesse essa experiência de qualidade, dificilmente você teria? O que te marcou na experiência de qualidade que você aproveitou, que você aprendeu, se desenvolveu em termos de visão, em termos de entendimento do negócio de operações, após ter passado pela qualidade? Compartilhe essa experiência aí, por favor. Olha, Fábio, a questão é a seguinte, né? Quando você fala de qualidade, né? Existe ali o custo da não qualidade, né? E a qualidade, ela precisa ser feita pela operação, né? Então, acho que o insight que eu tive quando fui para a garantia lá com qualidade e voltei para a produção, porque é muito mais caro, né? Quando você não cuida da qualidade na origem. Sem Então, dúvida. e daí com a escola da Merck também, né? Acabou assim, era quality always, né? Então, você sempre prega que a qualidade tem que No ser feita matter the cost. no chão de fábrica. Porque no final, a médio e longo prazo, né? E isso eu pratico em qualquer empresa que eu trabalho, né? A qualidade ela precisa ser observada pelas pessoas que estão ali e a produção, né? Então, acho que esse insight de trazer a minha experiência de garantia da qualidade para a produção é nesse sentido, né? Quem primeiro precisa se preocupar com a qualidade é a produção. Porque, com Sem dúvida. certeza, os desvios vão ser, né, evitados, você vai conseguir interagir de uma forma diferente com a própria garantia e no sentido de parceria. Então, acho que essa forma de trabalhar cuidando da qualidade, sendo produção, ela só veio porque eu tive essa passagem pela qualidade. Se eu fosse um profissional de raiz só produção, né, poderia, lógico, ao longo de toda a minha experiência, ter, né, mudado ter alguma mentalidade diferente, mas o fato de eu ter, né, feito lá as inspeções, as auditorias e ter passado pela qualidade, quando eu volto, a visão é outra, né? A visão pô, eu Sem preciso dúvida. cuidar disso aqui para não ter desvio, eu preciso cuidar. Então, isso você consegue passar para sua equipe. Então, acho que essa foi a grande sacada, né? E o grande diferencial de eu ter ido para a garantia, ido para a qualidade e voltado. Isso é muito bacana, porque no meu caso, por exemplo, eu tive a mesma percepção e eu tive algo adicional no seguinte sentido. A gente, quando é da produção, a gente tem uma pressão por entrega, por cumprir com o programa de produção, entregar volume de produção para venda, custo, uma pressão absurda sobre custo, tudo isso. E você, dentro desse ambiente, nessa pressão, você pode, muitas das vezes, negligenciar a qualidade pela pressão que você recebe. Mas quando você passa pela qualidade, eu fui diretor de qualidade, né? Então eu respondia pela qualidade da companhia e eu passei por algumas situações delicadas do ponto de vista de qualidade. A decisão é outra, né, Fábio? O poder a decisão é outra porque, no final das contas, a pessoa de qualidade ela é a que cuida da reputação da empresa no mercado. E a reputação da empresa no mercado, muitas das vezes, vale muito, mas muito mais dinheiro do que um lote perdido, de qualquer pressão que você tenha para colocar um produto não conforme no mercado, porque você leva anos e anos e anos para construir uma reputação. E por uma decisão equivocada, um único lote pode jogar por terra toda essa reputação construída em anos. E a gente tem inúmeros exemplos de mercado. Então, toda vez, quando eu voltei para operações que eu tinha um tema relevante sobre aspecto de qualidade para decidir, para conversar e trocar com meus colegas de qualidade, eu sempre colocava o chapéu da qualidade e me perguntava: a minha decisão vai influenciar em que sentido do ponto de vista de risco da reputação da companhia desse produto? Não, com certeza. Muda completamente a perspectiva. Não, a decisão ela toma outro caminho, né? E voltando assim para o chão de fábrica, né? A gente, eu falo demais a seguinte frase, né? Na dúvida não faça, né? Então você tem lá o QR Training lá que veio para ajudar as pessoas a ter os treinamentos e a grande dificuldade da operação
ter dúvida e não levantar a mão, né? Então, E não levantar a mão. Às vezes, por não ter alguém para perguntar, tem que para entregar tirar a diretamente. dúvida, ou por vergonha de falar que não sabe, e coloca em risco e você acaba perdendo o lote, acaba tendo retrabalho, reprocesso, aumento de Não, com custo, tudo certeza. isso. Então, e o custo da não qualidade é o que você falou, culmina com a perda da idoneidade da empresa, né? Então, e no final perde vendas, né? Porque se você Sem pegar dúvida. os casos famosos aí de desvios clássicos, as empresas não existem mais, né? É. Porque isso, na verdade, é só uma pontinha, né, Fábio? Isso A credibilidade fica comprometida por e não anos e anos e recupera, anos. não Não recupera mais, recupera. não Não recupera. recupera. Não recupera, sem dúvida alguma. Agora, deixa eu te perguntar: hoje em dia você é gerente executivo de produção, aí cuida das operações da Cristália na unidade de Pouso Alegre. E você, apesar da gente estar há muitos e muitos anos no mercado, eu considero que a gente está ali na geração intermediária e a gente tem Quase gente lá. mais sênior do que a gente, mais tempo no mercado, mas a gente lidera muita gente, eu não mais, né? Mas você lidera muita gente de novas gerações. Como é que você, enquanto aí numa posição de middle management, quais as maiores dificuldades que você tem para lidar ao mesmo tempo com os seus gestores mais sêniores e os seus liderados da nova geração? Como é que você fica aí no meio desse processo? Quais as maiores dificuldades e os maiores benefícios de estar nesse meio aí? Olha, Fábio, a dificuldade eu acho que ela sempre existiu, né? De você ficar nesse sanduichinho entre a alta gestão, né? E a média, a coordenação, a supervisão. E eu creio que o papel do gerente ele é fazer essa ligação, né? Então, hoje, você tem profissionais que estão... É uma outra geração, né? Então, a grande dificuldade que eu vejo é entre formar a equipe, né? Então, a gente tem profissionais que eles não querem mais ficar tanto tempo nas empresas. Eu creio que isso já... ele vai ser uma condição futura, né, Fábio? Quais as principais diferenças que você enxerga hoje das equipes jovens que você lidera, das pessoas jovens que você lidera, comparando na tua época quando você era jovem e tinha lá seus pares jovens? Como é que você diferencia essas duas gerações no momento inicial de carreira? A minha visão sempre foi crescer naquela empresa, né? Fazer uma carreira, então ficar lá algum tempo, e tinha degraus que você tinha que seguir, né? Era um Tinha um processo, caminho. um caminho, né? E eu acredito até hoje, pode ser até uma crença limitante minha, mas você não consegue dar resultado com menos de 3, 4 anos, né? Então, e você precisa construir isso. Hoje a geração ela não pensa dessa forma, né? Então ela quer fazer um projeto e daí com aquele projeto já ser o trampolim para o outro e acaba não tendo essa fidelidade na empresa. Mas a gente precisa se adaptar. Então nós como profissionais um pouco mais antigos, mais sêniores, nós precisamos entender que é assim. Então pode ser que no futuro os profissionais eles fiquem só um tempo na empresa mesmo, fiquem 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, e a gente vai ter que estar sempre renovando, né? Para que a empresa não fique só, né, esperando aqueles profissionais que queiram ficar muito tempo na empresa. Porque o que eu vejo hoje é essa dificuldade, né? Aqui no Cristal a gente tem profissionais antigos que estão muito tempo, mas essa geração que tá vindo agora, de 25 a 30 anos, eles têm, né, uma necessidade diferente. Então, a grande dificuldade que eu vejo é essa, é conciliar a mentalidade nossa, né, de um pouco sênior, que a gente cresceu querendo ficar na empresa, querendo se desenvolver e tendo até uma fidelidade, uma gratidão, né, por aquela empresa. Então, eu fiquei 12 anos na primeira empresa, fiquei quase 10 anos na Merck, né? Então, eu achei que foi um processo mais curto, mas eu sempre prezei muito para ficar na empresa. E hoje a dificuldade que eu vejo é essa: as pessoas elas não têm mais esse compromisso com a empresa.
E eu não estou nem julgando se está certo ou errado, mas Claro, é a é outro realidade. momento. E o desafio é a gente formar a equipe, né, conseguir manter as operações estáveis com essas mudanças. Então, hoje o profissional ele é muito imediatista e ele não tem esse apego que a gente tinha no passado, né, de ficar tanto tempo na empresa. Essa é a principal dificuldade e eu não sei nem se pode ser até olhado por outro viés que seja uma... assim, a velocidade de aprendizado é outra também, né? A Só gente o tempo tem... vai dizer. não basta Agora, ter... nesse sentido, vamos falar um pouco de formação. Como que você vê o jovem hoje que chega no mercado de trabalho em operações farmacêuticas, as pessoas lá que estão se formando, entrando no seu primeiro emprego e tal, comparado com a nossa geração, em que campos e em que áreas você acha que esses profissionais hoje são melhor formados, chegam mais bem preparados do que a gente chegava? Em que campos e em que áreas nós chegávamos mais bem preparados ou nos desenvolvíamos melhor do que eles? Nos primeiros 5 anos aí de carreira, que a gente forma a nossa base de conhecimento, para dar continuidade à nossa carreira. Como é que você vê isso? Olha, Fábio, pensando aqui, né, a gente aprendia muito com... A gente tinha referências, né? Aprendia com o chefe, aprendia com aquele mais experiente. Hoje eu vejo que, assim, esses profissionais que estão chegando, eles têm muito acesso à informação, né? Então, eles não têm muita referência pessoal e profissional. Eles têm muito mais acesso, então, a um curso, a literatura. Então, a diferença da nossa geração para essa que está vindo é que a gente, como não tínhamos tanto acesso, a gente conversava com as pessoas, né? Então, você colava lá no Fábio, colava no gerente e conversava com ele e acabava aprendendo pela convivência. Hoje eles aprendem muito mais, né, pelos meios tecnológicos e, enfim, essa é uma diferença gritante e que tem a vantagem competitiva desta época, né, da velocidade e no aprendizado. E respondendo a sua pergunta, como que eles chegam mais preparados, eu creio que principalmente nesse campo de pesquisa, né, porque eles têm uma capacidade de pesquisa que a gente não tinha, até porque a gente não Sem tinha tanto dúvida. acesso, né, você tinha que sei lá, ir numa literatura que não tinha internet, então a gente tinha que pesquisar livros. Então, o nosso acesso à literatura ele era bem limitado. E a gente Sem acabava, dúvida. por isso que a gente também ficava muito tempo na empresa, né? Porque você acabava, né, conversando com as pessoas e aprendia os processos e aqueles processos te formavam. Hoje as pessoas elas nem têm muita experiência prática, mas pelo fato delas, de repente, terem muito acesso, acaba aprendendo de uma outra velocidade. Na verdade, o que É, mudou foi a velocidade, né, Fábio? Na minha análise, a velocidade de é. aprendizado, ela mudou. Eu não tenho a menor dúvida. Eu lido com muita gente hoje de várias empresas, de várias gerações, mas muito com pessoal nível analista e tudo isso. E eu tenho uma percepção, complementando isso que você está falando, que eu acho que a minha percepção é igual à sua, mas pegando uma amostragem maior de várias empresas, o que eu vejo muitas das vezes é o seguinte: a velocidade com que essas pessoas aprendem, o acesso à informação, eles chegam muito melhor preparados do ponto de vista de conhecimento técnico, de saber buscar uma informação quando precisa para resolver um problema técnico. Em termos de trazer produtividade e eficiência no que eles fazem, eles são mais bem preparados do que a nossa Sim, geração. concordo. Mas, por outro lado, isso também os faz, como você comentou, ter muito menos interação interpessoal do que a gente tinha. Sim. E aí eu vejo uma grande dificuldade de se desenvolver lideranças eficientes, gestores de pessoas, de grandes equipes, que precisam de experiência de relacionamento interpessoal, de administrar conflitos e tudo isso. A minha preocupação com essa geração é quando eles chegarem a ser
a geração de liderança, média liderança sênior, como que eles vão lidar com esses desafios de liderar pessoas, de liderar grandes equipes, porque eles não estão tendo muita oportunidade de exercitar isso como a nossa geração exercitou. E no final das contas, a gente vai continuar tendo que ter líderes para formar equipes, para gerenciar equipes e entregar resultados, né? Não, Fábio, você tocou num ponto que é assim, para você ser um líder, você precisa conversar com pessoas, né? Lógico. Então não existe outro caminho. E hoje você não vai ser líder de robô, né? A dificuldade que eu vejo, eu tenho uma filha de 20 anos e ela está estudando farmácia. Ela está no 3º ano de farmácia e faz estágio, né? E existe hoje uma dificuldade, assim, de simplesmente ligar para as pessoas, né? Pegar o telefone e ligar. Porque as pessoas, elas ficam, né, no WhatsApp, então a mensagem... Então, já falei, mas não é falei, eu já mandei uma mensagem. Uma mensagem. Então, quando você se vê, né, tendo que enfrentar uma situação, de conversar com as pessoas, gerenciar um conflito, não tem preparo, porque não consegue conversar, não consegue olhar olho no olho, né, e falar o que você está sentindo, perguntar. Então, eu creio que o poder de perguntar, ele está perdendo muito com essa nova geração. E a gente acabava, pela interação que a gente tinha, era natural. Pô, Fábio, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? E existia muitos papos informais, né? Então, é no corredor, é no boteco, é no café, que acabava desenvolvendo as pessoas esse outro lado de liderança. Que hoje eu sinto muita dificuldade nessa nova geração de falar. E daí volta, né? Porque a dificuldade de formar líderes é que você não... A pessoa acha que está falando, mas eu já falei 1000 vezes, fulano não entende. Não, mas você não está conseguindo se comunicar com ele, né? Exatamente. Então, você não está conseguindo passar a sua mensagem, você não está conseguindo chegar, porque a comunicação, ela é muito, muito daquilo que eu falei, né? Ela é muito mais o que o outro entendeu, não o que você falou. Então, essa falta de interação, ela está levando a esses problemas crassos aí de falhas de comunicação, né? E como lidar com isso, né, Fábio? Como mudar esse cenário para o futuro? Recentemente, eu tive uma conversa muito interessante com uma diretora de recursos humanos de uma indústria farmacêutica, e ela estava falando justamente isso, essa dificuldade de formação de novos líderes, porque ela estava compartilhando que ela ficava muito frustrada hoje em dia, porque o índice de insucesso quando você promove pessoas que são contribuidores individuais para as suas primeiras posições de liderança, o índice de insucesso nos últimos anos aumentou muito. E ela estava falando dessa dificuldade, aí eu coloquei esse meu ponto de vista também. Sim. E eu comentei para ela que eu acho que uma das soluções, e aí eu acho que é um papel muito importante dessa percepção estratégica das áreas de recursos humanos, via de regra, a gente começa a dar treinamentos de liderança, desenvolver pessoas do ponto de vista de liderança, quando elas já estão numa posição de liderança. Eu acho tem que dar resultado, já está lá, né? Já está lá, ela já é um líder, e você nem sabe se tem um melhor perfil, se foi uma escolha mais adequada. Eu falei com ela, eu acho que o papel do Recursos Humanos agora é prover desenvolvimento de lideranças enquanto a pessoa não é líder. Desenvolver, treinar, colocar à prova em algumas situações e dar treinamentos de liderança que hoje em dia é direcionado à liderança média, ao nível gerencial, é trazer todo esse desenvolvimento para baixo. Você vai descobrir, provavelmente, que 30% do seu grupo vai conseguir absorver, você vai conseguir identificar boas características de liderança, e 70% você vai dar o treinamento e não vai aproveitar. Mas é muito melhor você ter certeza que desses 30%, quando você tomar a decisão de torná-los líderes, que eles já demonstraram aptidão, já demonstraram boas características e foram desenvolvidos
ou pelo menos se iniciou esse processo de liderança dentro da organização, né? Sim. Olha, e Fábio, quando você fala do líder, né? Eu tive uma formação que, assim, minha primeira posição lá de coordenador, né? Lembrando lá do 2005, 2006, o papel do líder é formar outros líderes, né? Claro. Porque se você não consegue formar outros líderes, você sempre vai ser sobrecarregado, você sempre vai estar correndo atrás e nunca vai dar resultado. Então, quando você se vê naquele meio que você não está conseguindo formar outros líderes, você precisa rever muito, né? E a liderança, ela tem que aparecer naturalmente, né? Porque as pessoas estão querendo, só que elas também, e o poder que hoje elas têm de lidar com as frustrações é que acaba inibindo, né? Porque você pega jovens de 30 anos se achando velhos, achando que, pô, eu não virei gerente ainda, e ela não consegue. O nível de ansiedade é altíssimo, né? E isso joga contra, né, a formação das pessoas, porque você pega. Hoje o que mais se vende é o quê? Calmante, antidepressivo, ansiolítico, porque as pessoas elas não estão conseguindo lidar com a frustração. Então, o que você está falando aí de treinar as pessoas em ambientes, né, assim, de ação, né, ambientes que elas tenham que manifestar alguma liderança, passa primeiro para que elas consigam lidar com essa frustração, porque é muito difícil quando você vê um líder, né, que ele não acha mais caminho, que ele acha que, pô, ele é o pior líder do mundo, porque, assim, a criatividade humana ela é ilimitada, né, Flávio? Então, se a pessoa tiver essa mentalidade de que, pô, nesse momento aqui teve esse revés, mas isso é por agora, né? Isso não vai durar para sempre. Então, você acaba criando outros caminhos, né? E é isso sem dúvida. E você não tem nenhum líder, excelente líder, que passou ao longo da carreira que não tenha errado e muito ao longo desse processo. Você erra e muito, você vai aprendendo, você tem que ter resiliência, tem que ir aprendendo ao longo do tempo com a sua experiência, com pessoas mais experientes, com bons líderes que vão te formando ao longo do tempo. Eu, há pouco tempo atrás também, eu conheci uma pessoa que, com 28 anos, foi afastada por burnout. Nossa! O nível de frustração, o nível de estresse foi tão grande que foi afastada por burnout com 28 anos. E muito disso foi de não ter sido trabalhado adequadamente todas essas ansiedades, né? De aceitar também, né? Esses dias a gente teve um treinamento aqui no Cristália que a treinadora lá falou: seja gentil com o seu desenvolvimento, né? Porque se você não consegue se perdoar, ser gentil, você vai se cobrar demais. Isso vai, na verdade, causar outros problemas, né? Que você não vai conseguir sair daquele círculo. Então, a liderança de hoje ela está sofrendo demais nesse sentido, né? De não tem o dia a dia de conversar com as pessoas, aprende, é muito virtual, e elas estão perdendo a capacidade de conversar. E daí acaba também essas conversas internas, elas não conseguem lidar com isso. E você acredita que, aí falando de uma forma geral, tá? Não pegue só o teu cenário dentro da Cristália, mas que você conversa com os colegas de mercado, tudo isso. Você acredita que as áreas de recursos humanos das empresas farmacêuticas estão atentas a isso, estão preocupadas com esse tema e estão tomando ações de gestão estratégica de recursos humanos para lidar com essas situações? É uma boa pergunta, viu, Fábio? Porque, assim, eu não tenho tantas referências de recursos humanos, né? Estou tentando lembrar aqui das primeiras pessoas lá atrás, e os recursos humanos de antigamente ele era muito departamento pessoal, né? Então não tinha essa interação. Hoje eu acredito que o recursos humanos ele é estratégico, né? Porque as máquinas estão se desenvolvendo, só que as pessoas, você precisa das pessoas para pensarem, para resolver problemas. Então, hoje o RH, né, o recursos humanos, ou qualquer área que esteja falando em desenvolvimento humano, elas têm uma preocupação, só que elas também não estão conseguindo, acho que, criar meios, né, para
chegar até essa garotada, esse pessoal que está chegando para serem líderes. E existe uma preocupação grande da alta gerência em treinar pessoas, em desenvolver, mas como fazer, eu não vejo grandes iniciativas nesse sentido, pelo menos. Esse é um tema que me interessa particularmente, e eu acompanho e tento estudar ao máximo e tento acompanhar os movimentos de mercado e conversar com as pessoas, porque eu tive uma experiência pessoal muito diferenciada. Eu comecei a trabalhar no laboratório Abbott como gerente de produção no ano 2000, e ainda muito jovem. Em 2003, eu tinha 3 anos de empresa, eu era gerente de produção, e existia um processo na área de recursos humanos global do Abbott de identificar talentos potenciais para lideranças sênior na organização. E o horizonte deles era de 15 a 20 anos. Olha isso. De 15 a 20 anos. E naquela época eu fui... sucessor, né? Não, tive a sorte de ser identificado como um high potential desse grupo. E em 2003 foi feito um planejamento de desenvolvimento para mim, com ações, tinha um cronograma de ações para os próximos 15 anos. Aquilo poderia acontecer ou não acontecer, dependendo das circunstâncias. Mas era um caminho. Mas era um caminho que deveria ser perseguido, e eles identificavam que eu poderia assumir a área de operações de uma afiliada de um país no Abbott num período de 15 anos. E aí eu te falei da minha experiência como diretor de qualidade. Naquele plano de desenvolvimento de 2003, tinha um passo que eu deveria obrigatoriamente passar pela área de qualidade, como diretor de qualidade de alguma operação, formação, né? Antes de assumir a área de operações. Esse foi um dos temas, mas tinha, que eu falei dessa parte de desenvolvimento de liderança, tinha treinamentos de feedback, de dar, receber feedback, tinha desenvolvimento de conversas difíceis, chamava de conversas difíceis, mas você lidar com crises de relacionamentos pessoais. Eu tive um programa de mentoria com uma pessoa local no Brasil e uma pessoa em Chicago, nos Estados Unidos. Então, era um programa que eu fiquei aí da questão de retenção de talentos na organização. Ao longo da minha carreira dentro do Abbott, eu tive inúmeras propostas para sair do Abbott, e eu não saí em algumas vezes para ganhar bem mais do que eu ganhava na época, já com pela promoção, fidelidade ao programa, né? Pelo valor que eu dava àquele programa, que eu via que, olha, se eu ficar aqui, eu vou ter oportunidade de me desenvolver em vários campos de liderança, de aspectos técnicos, de experiência internacional, que eu dificilmente vou ter em outra empresa. Então, a minha experiência foi um pouco diferenciada, porque eu vejo que muitas das empresas que eu tenho contato não tem algo sequer próximo a esse tipo de mentalidade, esse investimento para horizonte de 15, 20 anos. As coisas são muito imediatistas. Sim. E daí você pega uma sociedade que tem os valores imediatistas e o RH, que deveria ter um papel estratégico, não consegue fazer esse movimento de contrapor, né? Porque a sua história, Fábio, você ficou lá por um ideal, mas por toda a recompensa que você achava que estava tendo ali, que dificilmente teria em outro lugar. Contexto. Né? Outro contexto. Então, isso seria um papel estratégico para os RHs ficarem atentos e desenvolver esse cenário de jovens que... esses dias eu estava falando até com o coordenador que trabalha comigo, que parece que as pessoas elas não querem, né, ficar muito tempo, porque elas não querem ter esse compromisso, né, com a empresa mesmo, né, eu vou ficar um tempinho aqui, vou dar um resultado, vou para uma outra empresa, né, para ter outra experiência. Daí você chega com 30, 40 anos e acabou tendo várias experiências, mas você acabou, né, não ficando numa empresa que teria, de repente, um poder de você aprender e solidificar muito maior, né, Fábio?
Então, acho que... Eu acho que isso tudo também, Carlos, é muito reflexo do momento de sociedade que a gente vive, sim, como os inputs de comunicação que as pessoas recebem. Quem tem sucesso hoje, quem aparece na mídia sendo vangloriado, são esses jovens que, que fundaram uma startup que em 2, 3 anos ficaram multimilionários. 20 anos ficaram multimilionários, fazendo o que gosta e tal. Só que você vê quantos por cento dos jovens que conseguem chegar nisso daí. É muito pouco, só que a comunicação desse sucesso é maciça. E todo mundo coloca na cabeça que eu tenho que ter sucesso muito rápido, tenho que enriquecer muito rápido. E muitas das vezes não tem uma orientação adequada e uma percepção que é um percentual mínimo que vai ter esse sucesso relâmpago, como pessoas na nossa época também tiveram, não nessa velocidade talvez, mas pessoas que se destacavam, que no fundo, a maioria das pessoas tem uma maratona para correr ao longo da carreira se quiserem ter sucesso, né? É um processo longo, né, Fábio? Lá na minha sala, eu escrevi lá um tripé lá, né, que o primeiro passo é ter comprometimento, né? E não é comprometimento com a empresa, é com você, é com o seu desenvolvimento, de repente, né, fazer essa internalização do que você está pensando, do que você está passando, porque os fatos que acontecem com você, eles são seus professores, né? Então, você precisa ter esse processo. Então, o comprometimento, ele é um dos pilares. E daí, o segundo, né, que eu escrevi lá 3, né? Então, comprometimento e você ter humildade, né? Hoje, para ter humildade, você tem que sempre querer aprender, né? Mas, assim, ter humildade no sentido de se colocar como aluno, né? E muitos hoje chegam, né, com 30 e poucos anos e acabam não tendo essa capacidade de se colocar como alunos, né? Então, é o cenário que a gente tem imediatista. Porque se você conseguir ter comprometimento, ter essa humildade no sentido de aprendizado, você vai ter desenvolvimento, né? Porque é o terceiro pilar, ele é a consequência de você ser comprometido e estudar e ser, né, essa pessoa que tenha essa humildade para aprender sempre. E a gente precisa resgatar isso, né, Fábio? E no dia a dia, conversando com as pessoas, eu sinto até que elas estão ávidas por isso. Porque elas precisam, muitas vezes, parar. Meu amigo, vem aqui, vamos conversar aqui. Né? O que você está sentindo? Ter um papo descontraído, no sentido de tirar um pouco essa neura das pessoas, né? De ficar correndo, e às vezes chegam lá e não sabem nem onde chegaram, né? Então, trilhar esse caminho. Imagina, você contou agora uma experiência que você teve de um processo de 15 anos, né? E as empresas bem-sucedidas, elas sempre tiveram programas, né, de desenvolvimento e de sucessão. Se você pegar, sei lá, um Bev, é um caso famoso aí, que existe, né, sempre aquele plano de sucessão. E as empresas hoje, elas acabam perdendo alguns profissionais, elas não têm isso pronto. E daí acaba virando aquele vácuo, e daí tem que correr atrás do mercado. Você está falando isso, eu estou me lembrando, nesse processo aí lá do Abbott, para algumas posições de liderança, a empresa mapeava internamente quem poderia ser um backup da pessoa que estava ocupando aquela posição no momento, e você tinha o que eles chamavam de Red Now e Future Incumbent. E se ela não identificasse alguém internamente que poderia ser um substituto de uma liderança importante, de uma posição importante, naquele que ocupava o cargo naquele momento, o Recursos Humanos preventivamente mapeava o mercado e tinha um banco de talentos do mercado que, se a gente precisar imediatamente, se acontecer, se a pessoa pedir demissão, se a pessoa morrer, acontecer o que for, quem que a gente vai fazer o approach no mercado para tentar trazer para a organização? Olha que interessante, né? Era bem bacana. Era bem bacana mesmo. E, Fábio, o que eu sinto muita dificuldade hoje, né? E eu procuro, lógico, ser o primeiro exemplo, né? As pessoas precisam
ter esse lado de esperança mais aflorado, né? É. Existe uma crise de esperança, né? As pessoas parecem que estão sempre... Acho que é pela mídia mesmo, né? Esse cenário a gente fala, né, do mundo, como que é? O VUCA, né? O mundo volátil lá e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Elas parecem que sempre vai piorar, né? O futuro vai ser ruim, o futuro vai ter mais coisa, menos trabalho, mais máquinas. Então, precisa ter esse resgate, né, da esperança. As pessoas precisam ser mais protagonistas e menos vítimas. Menos porque vítimas. Vai ter sempre oportunidade. E olha, quando eu fechei o site lá de Santo Amaro, né, eu fechei em 2017, né? Ficou até dezembro de 2017. E eu me lembro, eu nem sei muito bem o que esse cara faz hoje, né? Mas eu ouvi alguns podcasts e tinha um cara que ele falava assim, né? Acredite que o melhor ainda está por vir. E é um negócio, sei lá, de autoajuda, né? Mas eu acabei, né, incorporando isso no meu dia a dia lá, né? Então, por mais que você está fechando um site, tem vida depois. Então, tem essa crença, né, de que tem coisas muito melhores para acontecer. E isso, Carlos, é uma questão de atitude da pessoa em relação à vida, né, cara? É Porque uma atitude da pessoa em relação à vida. Né? Sempre vai ter dificuldades, vai ter sempre uma porção de gente para falar que as coisas vão dar errado, mas também vai ter algumas pessoas que vão falar que vai dar certo, vou correr atrás, e principalmente, como é que eu me preparo para quando a oportunidade aparecer, eu estar muito bem preparado e num nível de competitividade profissional muito alto para eu aproveitar a oportunidade. Quantas pessoas ficam reclamando da vida, se colocando como vítimas? Os otimistas, as pessoas que querem ser protagonistas na vida, estão se desenvolvendo para agarrar melhor as oportunidades. Aí eu lembro daquela piada que o pessoal fala, que se você está numa floresta com um amigo seu e aparece um leão faminto, você não precisa correr mais do que o leão. Você só precisa correr mais do que o seu amigo. Ele só vai comer um, né? Só vai comer um, só vai pegar um. Mas é por aí, né? Meu amigo. E essa questão de trazer esperança, ela é tão séria, né? Que a gente, quando fala, a gente é o primeiro a ouvir, né? Então, quando você está formulando para falar, aquilo você tem que aplicar na sua vida, né? E hoje, no dia a dia aqui, a gente sempre fala isso, né? Que, lógico, você tem que viver bem hoje, mas você tem que acreditar que sempre o melhor está por vir. Porque você, com isso, você acaba criando soluções, né? Então, a nossa mente... E se preparar para isso. Você se prepara, você não fica parado, né? Então, você se prepara e a sua mente criativa, ela vai te ajudar. Então, é muito interessante você ter isso para passar para essas gerações novas, né? E eu procuro passar no dia a dia ali, né? E eu tenho feito muito trabalho de estratégia operacional com algumas empresas, né? E é interessante, quando a gente conversa com as pessoas se preocupam pra caramba em desenvolver estratégias para a organização, estratégia empresarial, estratégia de negócio, estratégia para a sua área. Aí eu pergunto, vem cá, qual é a sua estratégia de vida para você atingir no futuro o que você quer ser? É raro eu encontrar uma resposta estruturada de alguém que pensa no seu futuro do ponto de vista de, olha, eu tenho que ter uma estratégia pessoal, ter um plano de, olha, daqui a 10 anos, o que eu tenho que fazer para chegar aonde eu almejo, não só do ponto de vista profissional, pessoal, que seja, vida, né? Para ser feliz. O empreendimento é a sua vida, né? A sua vida. Então, ele dedica horas, dias, meses, anos a uma estratégia da organização, uma estratégia de negócio, mas dedica um tempo muito pequeno para pensar na sua estratégia pessoal de felicidade ao longo dos anos e de construção de carreira. Muito legal, Isso é para refletir mesmo, né, Fábio? Muito. Porque o maior empreendimento da sua vida é a sua própria vida, né? É a sua própria vida, a sua própria carreira e tudo isso. Pô, Carlos, estamos chegando aí a 1 hora. Eu acho que foi um papo muito rico, muito bacana. Foi um grande prazer conversar com você, escutar a sua experiência de vida, a sua experiência profissional e coisas que, apesar da gente se conhecer já há muitos anos, eu não conhecia da sua trajetória. Foi ótimo. Te agradeço muito e desejo muito sucesso para você aí nos seus
desafios ainda de carreira, de seus longos anos ainda de carreira. Muito obrigado pela oportunidade, meu caro. Não, obrigado eu, viu, Fábio? Meu plano é viver 120 anos, então tem muita coisa para acontecer ainda, né? É isso aí. Parabéns pelo trabalho, você é um exemplo, né, de que isso que você Obrigado. falou agora no final, de que planejou, né, dar esse pulo, planejou fazer outras coisas, enfim, e criou outras condições de trabalho, e o ser humano precisa ter isso sempre em mente. Então, obrigado pela oportunidade, Fábio, e foi um prazer imenso falar com você, viu? Obrigadão, Carlos. Um grande abraço. Um abraço, fica com Deus.